Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Professor Baroni e hoje é dia de aprendizado, mais um dia aqui de trazermos informações para que vocês possam entender melhor esse universo todo de investimentos. Hoje vamos falar sobre diversificação e eu vou receber o Vitor Duarte, que ele é CIO, né, mas o nome mais fácil, diretor de investimentos, diretor de gestão da Suno Asset. Antes de começar o vídeo, quero lembrar mais uma vez que eu não atuo diretamente na gestão dos fundos, nas tomadas de decisões da Suno Asset. O meu trabalho é na Suno Research, que é uma pesquisa mesmo de mercado dos fundos aí conhecidos e listados no mercado, e o Vitor trabalha diretamente nos produtos da Suno Asset. Mas por que eu convidei o Vitor aqui? Porque nós vamos falar sobre diversificação. Primeiro momento, diversificação de uma maneira mais ampla, mas depois eu queria falar um pouquinho sobre Fiagro, porque muitos de vocês me perguntam sobre Fiagro, e como vocês sabem, a minha especialidade são fundos imobiliários. Mas esses dois produtos, eles se dialogam, eles têm uma certa semelhança, uma certa correlação, e a gente vai entender um pouquinho de como é que é essa dinâmica dos Fiagros. Então, Vitor, seja bem-vindo, obrigado por aceitar aqui o convite de falar um pouquinho sobre diversificação e Fiagros para o público que acompanha aqui o nosso trabalho. Obrigado. Obrigado a você, Baroni, pelo convite, pelo espaço, muito bom estar aqui, muito bom essa interação contigo, obviamente feito esse disclaimer, né, que você não trabalha na AST, mas acho que a forma como você faz perguntas, você aborda os temas, as pessoas gostam muito e toda vez que a gente tem a oportunidade de estar aqui, o pessoal pede mais. Então, é sempre um prazer para a gente estar podendo falar com as pessoas que te acompanham, te seguem. Parabéns, seu canal aí acabou de atingir mais uma marca de números inscritos, né, batendo recorde. Isso é porque o trabalho é bem reconhecido e muito feliz de estar aqui, podendo conversar contigo e explicar, dar informações para as pessoas, para que as pessoas possam tomar suas decisões de investimento, montar suas carteiras de investimento com bastante informação. Isso que é o que importa no final. Exatamente. E por falar nisso, Vitor, sempre tem aquele mantra, né, aquela regra da diversificação, né, que você nunca deve colocar todos os ovos na mesma cesta, que você deve diversificar. Tem algumas pessoas que trazem sempre aquele modelo de Markowitz, tem pessoas que preferem uma concentração direcionada, mas sempre fica aquela divergência entre o que é realmente diversificar, né? Se diversificação e pulverização, qual que é a diferença? Eu, particularmente, entendo que existe alguma semelhança e existem diferenças. Eu acho que o que vai ser o vetor do fiel da balança aí entre diversificação e pulverização é o conhecimento. Então, como você mesmo pontuou, toda vez que você diversifica com conhecimento, você está procurando potencializar os resultados. E todas as vezes que você simplesmente espalha o seu capital sem conhecimento, você está pulverizando e o risco pode até ser maior. Mas por falar em diversificação, eu queria te ouvir para saber, assim, pela sua experiência, dentro não só da gestão de fundos, mas dentro do contexto de gestão de carteiras, existe hoje um nível de diversificação mínimo que as pessoas deveriam ter para que elas pudessem ter mais tranquilidade no dia a dia dos seus investimentos? Olha, eu gosto de pensar numa diversificação de cima para baixo, né? Eu sei que tem gente que se especializa em setores e acaba ficando só em um setor e diversifica dentro do setor, mas eu gosto de pensar um pouco antes, um pouco mais macro, que é diversificar os investimentos nos setores. E aqui a gente decidiu atuar em 3 setores que são diferentes entre si e que trazem riscos diferentes e são descorrelacionados ou pouco correlacionados, que são o setor do mercado de imobiliário, mercado de real estate, mercado não só de fundos, está falando de construção, mercado imobiliário, seja galpão, seja de crédito imobiliário, tá? Mercado imobiliário, setor imobiliário, o setor do agronegócio e o setor de infraestrutura. São 3 setores que, obviamente, os 3 estão no Brasil, né? Mas eles têm dinâmicas muito diferentes, riscos muito diferentes, e eu acho que os 3 combinados, então bons ativos em cada um dos 3 setores, podem trazer uma carteira com equilíbrio muito bom. Imagina que se no meio da pandemia já existissem os Fiagros e os FIINFRAs já fossem um tanto populares, tá? Que ficaram depois, né? Infelizmente, essas opções não estavam disponíveis para o investidor no meio da pandemia. Mas imagina que entrasse o investidor na pandemia com posição equilibrada nesses 3 segmentos. Então, os shoppings fecharam, as lajes corporativas, algumas foram devolvidas,
Então, o mercado imobiliário sentiu um pouco, e eu costumo dizer o seguinte: soja não pega Covid, linha de transmissão também não. Então, a linha de transmissão estava lá, estava recebendo por disponibilidade, não teve impacto na sua receita. O agro, ele acabou se beneficiando, os preços do agro subiram bastante. Ali, os anos próximos da pandemia foram 2 anos de margens muito boas para o agro, enquanto o mercado imobiliário estava passando por uma dificuldade que talvez quase todo o setor da economia passou ali na pandemia, com exceção de um ou outro. Então, se você tivesse uma carteira diversificada ali, os seus fundos de shopping teriam reduzido o dividendo por um período, alguns fundos de laje teriam reduzido o dividendo, mas os fiagros não iam reduzir o dividendo, os fundos de infra não iam reduzir o dividendo, ia manter algum padrão de renda para o investidor que, eventualmente, estava precisando de uma renda extra naquele momento. Trabalho, quem tem um trabalho fixo, que tinha um trabalho fixo, continuou ganhando. E quem era personal trainer, por exemplo, quem é um profissional liberal que depende, que vende horas, o cara trabalha, ganha, não trabalha, não ganha. Então, é muito importante a diversificação. Eu gosto de olhar a diversificação primeiro para o setor. E aí, depois que desceu, desci para o agro, desci para o imobiliário, desci para a infraestrutura. E aí, dentro do imobiliário, você não pode ter 4 fundos de logística, isso não é diversificação. Você tem que ter um de logística, tem que ter um de shopping, tem que ter um de crédito, tem que ter um multi-estratégia. Aí você vai, de fato, diversificando em fundos que têm uma correlação baixa entre si, para que você tenha uma diversificação de qualidade. Comprar 10 fundos de logística, você está pulverizando, você não vai dar conta de ler os relatórios gerenciais deles todos, e você está, no final, se concentrando. Logística foi muito bem nos últimos anos, mas sim, é um segmento único, Se a busca por espaços tiver algum choque pelo motivo qualquer, pelo motivo que a gente não imagina agora, é exatamente esse o benefício da diversificação. Ela te protege de algo que você nem está enxergando agora, de um problema que você não está enxergando. Quem em 2019 ia enxergar uma pandemia em 2020, Tanto não enxergou que causou os choques que a gente conhece hoje. Por isso que é muito sério diversificar, e é uma das coisas baratas, tem gente que fala que diversificação é de graça. Eu acho que não é bem de graça. Eu acho que ela custa um pouco de tempo, um pouco de atenção, mas no que ela entrega de benefício, eu acho que esse preço, um pouco da atenção, um pouco de tempo que você tem que dar aos ativos, vale bastante a pena. Legal. E, Vitor, você citou aí dentro do mundo imobiliário, existem fundos de tijolos, fundos de papéis, multi-estratégia. Dentro dos tijolos você tem logística, shopping, lajes, centro urbanas, hospitais, escolas, enfim. Tem uma variedade muito grande. Isso já está bem claro para o meu público aqui. O nosso público já está muito habituado com essas questões. Agora eu queria, como o nosso assunto hoje é que se desdobra da diversificação é justamente o agro, o fiagro, eu queria te ouvir como que esses fiagros hoje são divididos. E como eu falei, eu estou aqui realmente fazendo esse bate-papo com você com perguntas muito genuínas, que são dúvidas literalmente pessoais também. Então eu estou aprendendo um pouquinho hoje aqui. Eu sempre gosto de aprender, e hoje é um dia de aprendizado também. Então, se eu fosse pegar os fiagros e dividir, fazendo uma correlação, eu diria assim, didática, com os fundos imobiliários, como seria a diversificação dos fiagros? Os fiagros nasceram quase que 100% fundos de crédito e quase 100% fundos de crédito CDI+. Os fiagros nasceram no final de 2021 para 2022, já era um movimento de Selic em alta, Selic que tinha vindo de 2% ali na pandemia, então já estava escalando, e a preferência do investidor era de créditos em CDI. E os fiagros, então os primeiros fiagros nasceram 100% fiagros de crédito e 100% CDI. O agro, ele é mais CDI, naturalmente, O agro, ele é um crédito mais corporativo, um crédito para o produtor rural, é um crédito de mais de curto prazo, Os fiagros, eles vêm mudando um pouquinho isso, vêm colocando o olhar mais de longo prazo, duration da carteira, prazo médio ponderado da carteira um pouco mais longo, permitindo CAPEX, mas o agro, ele está acostumado a olhar a curto prazo, e o preço do dinheiro no curto prazo é o CDI, A taxa de juros de um dia é o CDI. O imobiliário, ele está acostumado com contratos
de aluguel que são reajustados pela inflação. Então, o mundo imobiliário é um mundo muito mais IPCA. IPCA hoje, né? Para quem, Baroni, tem a sua experiência, vai lembrar que antigamente os contratos imobiliários eram todos em GPM, né? Depois que o GPM, ao longo do tempo, as pessoas foram percebendo a volatilidade do GPM, porque ele é composto por 60% do IPA, que é o índice de preço atacado, que é muito afetado por dólar, né, por câmbio. As pessoas falam, pô, não, peraí, GPM é muito volátil, talvez ele não reflita exatamente uma relação de demanda por espaço aqui, calma aí, vamos para o IPCA. O IPCA era mais preterido por ser calculado pelo IBGE, que é do governo. Então o pessoal falou, não, eu quero um índice de inflação que seja calculado por alguém privado, para que não tenha nenhum tipo de tentativa de influência e tudo mais. Então, imobiliário, ele está acostumado com indexação índice de preço, o agro está acostumado à taxa de juros de um dia, CDI. Todo mundo, então, nasceu no crédito, todo mundo, então, nasceu no CDI+. E devagarzinho, e ainda é um movimento muito tímido, eu posso lembrar aqui de cabeça só de 4 fundos que são de tijolo, entre aspas, mas aí, Baroni, é aquele tijolo que ainda não foi cozido, é a terra, né? É o pó de tijolo, que ainda não virou tijolo, de fazendas, né? Eu lembro do Suno Fazendas, obviamente, eu lembro do FZDA, FZDB e FLEM. São esses os 4 fundos que me vêm à cabeça, que são fundos que têm fazendas, fundos que compraram fazendas, compraram em situações, né, que os gestores julgaram vantajosas e estão esperando o ativo maturar para poder vender com por um múltiplo daquilo que foi comprado. Então, o ponto forte desses ativos, desses fundos, é a busca por ganho de capital expressivo, e o dividend yield é algo que não é o ponto forte desse tipo de fundo. Para quem não sabe, para quem não tem o hábito de olhar fazendas, não conhece o mercado de fazendas, você compra uma fazenda por 500 sacas de soja, 300 sacas de soja, depende muito da região, e você vai arrendar ela por 12 sacas de soja por ano, 15 sacas de soja por ano. A gente está falando de 2, 3, 4% ao ano de cap rate, 2, 3, 4% ao ano de dividend yield. A pessoa fala assim, mas Deus me livre, pelo amor, mas peraí, porque... Sim, mas o valor da terra também é em sacas de soja. Saca de soja é cotada em dólar. Então é um ativo dolarizado e é um ativo que vem ganhando muito preço ao longo dos últimos 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos. E o espaço para produzir alimentos, ele está quase que esgotado, porque não tem... não é aceita a ideia de abrir novas áreas. Vamos desmatar só mais um pouquinho porque a gente está precisando plantar. Não, essa ideia não é mais aceita. E as fazendas têm ganhado produtividade. Então, a renda, essa quantidade de sacas de soja, antigamente o arrendamento era bem menor, o arrendamento vem crescendo. Então, a renda vem aumentando, não só corrigida pela inflação, vem tendo um ganho real. Por isso que o cap é mais baixo. É como se você tivesse, fazer um valuation de uma startup. Se você for olhar quanto que ela dá de lucro, quanto que eu vou pagar, né? Não é assim que se avalia uma startup, porque o crescimento é tão grande, ou o potencial de crescimento é tão grande, obviamente o risco também, é tão grande uma startup que você tem que colocar o crescimento na conta. Tanta gente falou assim, mas o Nubank está caro, está mais caro que o Itaú, mas o Nubank vinha num crescimento muito mais alto. Então, empresas ou ativos de crescimento de valor muito forte têm o dividend yield mais baixo, natural que isso aconteça. Então, esses fundos ainda tímidos são a minoria, né, são os fundos de tijolo, os fundos de fazenda. Todo o resto, toda a indústria de fiagros, que cresceu muito rápido, né, que é o primo do fundo imobiliário, cresceu na estrada que o fundo imobiliário pavimentou, é basicamente de fundos de crédito. E alguns middle risk e alguns high yield, né, com produtores pagando CDI mais 7, CDI mais 8, e alguns mais high grades, mais que buscam estruturas um pouco mais robustas, obviamente que pagam menos, CDI mais 3, CDI mais 4, 4,5. Então, esse é o mundo dos fiagros, majoritariamente fundos de crédito, quase que todo mundo fundos
em CDI, e tem as 3 opções, High Grade, Middle e High Yield. E um pouquinho de fundo de tijolo, que seria o fundo de terra, fundo de fazendas, ao lado. E como é que entraria o ativo, que na verdade ele acaba meio que se misturando com o imobiliário, que seria o galpão agrologístico, né? Ou seja, aquele que vai ser o silo, a sementeira, onde que ele se encaixa? Ou ele acabou ficando mesmo no mundo dos fundos imobiliários? Ele acabou ficando no mundo dos fundos imobiliários, né? Alguns fundos imobiliários operam com ativos rurais. Na época que não existia a lei do FIAGRO, o pessoal fazia fundo tal agro, né? Botava até o nome agro porque era de silo, né? Alguns colocaram o nome que remete à terra, né? A propriedade, mas é um fundo imobiliário que opera numa modalidade usando como lastro um imóvel rural. O fundo imobiliário pode comprar fazenda também, né? Ele também pode comprar fazenda. Então, a diferença de um FIAGRO que compra fazenda para o fundo imobiliário que compra fazenda, do ponto de vista de essência, é nenhuma. É o que está escrito no regulamento. Os mais antigos usavam fundos imobiliários. Os mais novos optaram por usar a estrutura do FIAGRO, porque o FIAGRO tem alguns poucos benefícios a mais, além dos fundos imobiliários, né? Você, por exemplo, ao aportar um ativo num fundo imobiliário, você precisa pagar o imposto do ganho de capital que você teve do seu imposto de renda lá que está registrado. Vamos supor, Baroni, você tem um terreno em Goiânia que valia 10 milhões de reais e você comprou isso há 10 anos atrás. E agora você vai aportar esse terreno num fundo de desenvolvimento, mas você vai aportar por 50 milhões de reais. Esses 40 milhões, você vai ter que pagar o imposto hoje, agora. Vai falar, pô, mas eu aportei no fundo, eu tenho cota, eu nem tenho dinheiro. Você vai ter que arrumar o dinheiro para pagar esses 15% de 40 aqui, acho que dá 6 milhões de reais. Então você vai ter que recolher 6 milhões de reais hoje. No FIAGRO, se você aporta uma fazenda num FIAGRO, você só vai pagar essa mesma relação, 10 milhões para 50, 6, 15% de imposto. Você só vai pagar esses 15% quando e se você vender as cotas. Então, vamos supor que você venda metade das cotas, aí você vai pagar 3 milhões de imposto. Então, um exemplo aqui de, Vitor, mas isso não é muito aplicado à pessoa física. Não é todo mundo que tem uma fazenda de 50 milhões para aportar no FIAGRO. Mas tem alguns outros pequenos benefícios, acho que não vale a pena aqui a gente entrar muito no detalhe, fica muito técnico, mas o FIAGRO ele veio com a mesma roupagem de fundos imobiliários e pequenas alterações que beneficiaram esse veículo em detrimento do fundo imobiliário. Inclusive, sobre a questão da distribuição também tem uma diferença, né, Vitor, de percentual mínimo, né? Pode falar, por favor. O FIAGRO não é obrigado a distribuir 95% dos rendimentos no semestre. Isso causava medo em algumas pessoas. Falaram assim, mas o gestor pode não pagar. E a minha resposta era uma pergunta de volta. Falei assim, você acha que o gestor vai, de propósito, não distribuir o valor, sabendo que a principal métrica que as pessoas olham, infelizmente essa é a principal métrica, né, Baroni? Que é dividend yield. As pessoas são escravas, tem gente que é escravo do dividend yield. Olha o dividend yield, tira a conclusão e passa para a próxima. Calma, o dividend yield é importante, mas é a última coisa que você vai olhar. Então, sabendo que as pessoas são escravas do dividend yield, você acha que ele vai fazer uma retenção por mera deliberalidade? Para quê? Para a cota dele cair abaixo do VP e ele não ter nenhuma chance de emitir e crescer? O que nós gestores queremos? Nós gestores queremos fundos maiores, por 2 benefícios. Um benefício para o cotista, que diversifica mais, fica mais forte, você se posiciona melhor no mercado. Hoje os fundos imobiliários são os grandes compradores de imóveis do país, né? Antigamente era só gringo institucional. Hoje os fundos imobiliários são esse player. E aumenta a taxa de administração, aumenta a taxa de gestão. A gente, né, todo mundo está correndo atrás do seu ganha-pão, legitimamente. Então, o gestor ele quer que o fundo tenha possibilidade de crescer. Se ele fizer essa retenção por fazer, ele vai perder AUM, porque a marcação a mercado cai, a taxa de gestão dele cai. Então não faz nenhum sentido. É uma regra assim, tirou a regra do FIAGRO, tirou uma obrigação do FIAGRO de pagar 95%, mas não conheço ninguém que não pague. Todo mundo paga os 95%, porque seria muito detrator
com a base de cotistas, uma volatilidade na distribuição por mera deliberalidade. Eu ainda quero falar um pouquinho de risco, eu quero falar um pouquinho de agro e conhecer um pouquinho mais da sua visão específica dentro da tese aí que você gerencia, mas antes disso eu ainda queria te ouvir sobre um tema até um pouco polêmico, recente, sobre o modelo de distribuição por regime contábil. Como é que isso está sendo visto aí pela indústria? Trouxe algumas dificuldades? Assim, eu não queria fazer essa conexão, mas inevitavelmente eu vou ter que fazer. Porque alguns fundos tiveram alguns problemas de crédito no agro, né, em função desse desafio aí que a gente teve no agro nos últimos meses, nos últimos anos. Isso acabou se desdobrando em algumas operações que não conseguiram cumprir as suas obrigações, e por questão de regime de distribuição acabou prejudicando também alguns fundos imobiliários, desculpe, alguns fiagros. Você pode dar sem querer detalhar muito tecnicamente, mas por alto, o que é que aconteceu, que estágio que nós estamos hoje dessa conversa? Vou falar de forma bem leiga. Essa foi uma medida que eu acho que veio para... Ela pode até ter uma boa intenção, mas ela veio atrapalhando bastante. Tá? Ela veio deixando mais complexo e complicando a vida do investidor. Que medida foi essa? Tá? Imagina que você tenha um fiagro que o valor patrimonial dele é R$100 por cota. Tá? E porque ele tem uma carteira de CRAs, ou ele tem uma fazenda... e aí, no final do ano, foi feito um laudo e o laudo aponta que a fazenda vale R$90 por cota. Né? Ou uma carteira de CRAs, né? O risco de crédito subiu e o administrador fez uma marcação a mercado, que é a obrigação do administrador, em todos os fundos, fundo imobiliário, FIAG, FIP, todos os fundos de investimento, ele tem que fazer uma marcação a mercado. O que é marcar a mercado? Ele falou, olha, esse CRA, que foi comprado por 100 milhões, ele hoje, se fosse ser vendido a mercado, ele deveria valer 90. Então, o que vai acontecer com o valor patrimonial do fundo? Vai sair de 100 milhões para 90, cada cota vai deixar de valer R$100 para 90 de forma patrimonial. E essa marcação a mercado, esse laudo para baixo, essa marcação dos CRAs, ele é contabilmente um resultado negativo de 10 milhões. Significa que os juros que você recebeu das parcelas do CRA, o arrendamento que você recebeu, caixa que você recebeu, o efeito caixa que está no caixa do fundo, que no fundo imobiliário pode ser distribuído sem nenhum problema, se o patrimonial do fundo cair, os aluguéis continuam sendo distribuídos de forma isenta. No caso dos fiagros, eles são impedidos de serem distribuídos, porque enquanto o seu patrimonial não voltar para 100, você não pode distribuir, porque do ponto de vista contábil, vamos dizer assim, bem purista, você estaria fazendo uma amortização. Como assim? Você começou com 100, hoje você está com 95, você quer distribuir o quê? Você só pode distribuir quando você passa de 100. Contabilmente, não importa se é caixa ou competência. Como você tem que ter a interseção das duas coisas, tem que ter, obviamente, caixa para pagar, e você tem que ter, contabilmente, um ganho na competência, você só vai distribuir R$1 se o patrimonial for 101. Isso pode trazer uma volatilidade por causa de marcação a mercado, pode trazer uma volatilidade na distribuição. O fundo tem caixa, tem dinheiro, está lá dentro do fundo, mas não pode sair para o bolso do cotista. Isso pode trazer volatilidade para as cotas dos fiagros. Então, é uma medida, eu acho que infeliz, que não teve a sensibilidade de olhar como que funciona o mundo de fundos imobiliários, que foi a grande inspiração dos fiagros. E o regulador acertou muito a mão até agora de criar o fiagro, de regulamentar o fiagro, estava tirando nota 10, e eu acho que essa medida baixa a nota para 9,5. Quer dizer, ainda foi muito bem, eu acho que os órgãos reguladores e autorreguladores do Brasil viabilizaram esse veículo que vem ser o financiador de longo prazo do agro brasileiro, que precisa disso. Recursos públicos que financiaram o agro quase que 100% antigamente não conseguem acompanhar o crescimento do agro. Viabilizou-se a entrada do mercado de capitais, assim, parabéns, fizeram de forma assim, muito boa. Mas essa medida eu acho que foi uma medida que não foi muito boa. De novo, não é que a nota é 5 e não está passando de ano, 9,5. Estava com 10, foi para 9,5. Mas isso pode sim, Baroni, trazer algum incômodo, e eu vejo alguns fiagros fazendo reserva. Nós, por exemplo, o SNAG, Sunoagro,
tem capacidade de distribuir 12 centavos e meio por cota por mês. Nós temos distribuído 11 nos últimos meses. Viemos de 10 centavos, subimos para 11. A gente já podia ter subido para 12,5. Então a gente veio fazendo reserva. Hoje o patrimonial do Snag é R$ 10,39, quase 4% acima dos R$ 10, que é a referência dele. Então eu tenho uma gordura de 4%. Pode vir marcação a mercado, pode vir um laudo, pode vir... Eu estou com a gordura e o meu cotista tende a não sentir essas variações patrimoniais. Mas quem trabalha um pouco mais apertado, quem tem menos margem, quem distribui demais, esse cara pode estar se colocando numa situação de que um mês ou outro ele vai ter que mexer na distribuição dele e pode causar um certo desconforto na base de cotistas. Ok. Bom, agora então vamos falar um pouquinho sobre essa questão do risco do agro. Né, muito se falou nesses últimos meses sobre a dificuldade dos produtores. Os produtores têm um ciclo muito curto, né, como você até falou, né, muitos deles optam pelo CDI justamente porque é um dinheiro mais rápido, né, e o IPCA acaba sendo um dinheiro mais alongado historicamente no mercado. Mas e eu queria te ouvir que estágio que nós estamos hoje. O pior momento já passou e de repente vem as questões aí do Banco do Brasil que mostra que o resultado do agro tem comprometido o resultado do banco como um todo. Então, assim, a gente que não é do ramo, né, que eu não respiro agro como eu estou habituado a fazer no imobiliário, o que você tem para dizer, Vitor? O pior já passou, a gente ainda vai ter alguns grandes produtores, de repente a gente pode ter ainda alguns grandes produtores tendo dificuldades nos seus balanços, ou essa crise está mais restrita aos menores ou concentrada especificamente numa área, né? Sei lá, soja, café, milho, algodão, tem alguma área específica? O que você tem para trazer de elementos para a gente entender que ponto que nós estamos dessa crise ou dessa suposta crise? E mais do que isso, né? Você acha que os fundos, os FIAGROS, já absorveram, e aí agora eu estou falando na sua maioria, não precisa ser 1 a 1, mas na sua maioria eles já absorveram o pior momento? Baroni, eu vou contextualizar, vou responder todas as perguntas do macro para o micro. Para começar, não é nem uma questão de opinião, é uma questão numérica. O agro é mais arriscado que o imobiliário, que é mais arriscado que o infra. As empresas de infraestrutura têm receitas muito mais estáveis do que as empresas do setor imobiliário. Os contratos mais longos, indexados. Então, a volatilidade de fluxo de caixa das empresas de infraestrutura é menor do que a volatilidade das empresas no mercado imobiliário. Então, infra é mais seguro, imobiliário em segundo lugar e agro em terceiro. O agro é o mais volátil desses três, falando dos 3 setores que eu falei lá no início. Por que o agro é mais volátil? Ele tem 3 fontes principais de volatilidade. Ele pode ter uma volatilidade de custo. O cara custou X para plantar esse ano que vem custa 2X, custa 1,5 x. Por quê? A Rússia resolve invadir a Ucrânia, o preço do fertilizante vai lá para cima. Então, o cara não tem nada a ver com a história, mas o preço dos insumos varia internacionalmente. Volatilidade de custo. Às vezes o cara consegue plantar com custo ok, aí vem muda o clima, chove demais, chove de menos, chove na hora errada, não chove na hora certa, a temperatura baixa, calor demais, calor de menos, muda a quantidade produzida, quebra de safra pode haver aqui. Então a quantidade produzida muda. E quando essas duas coisas não mudam, o preço da soja, do café, do arroba do boi, isso é tudo cotado em bolsa e é preço internacional. Então, e dólar junto aqui, câmbio, misturando o custo dessas duas coisas aqui. Então, o cara tem volatilidade no custo, volatilidade na quantidade, volatilidade no preço que dá, essas duas dão volatilidade na receita muito grande. Então, o agro é mais volátil do que imobiliário. Check. Ponto. Você não tem discussão. Beleza. O que aconteceu no agro nos últimos anos? A gente veio, pandemia para cá, de anos de margens muito boas, estou falando de grãos, de margens muito boas. As pessoas da Faria Lima, quando começaram o FIAGRO, olharam para esses últimos 2 anos, acharam que esse negócio era mil maravilhas, mas acharam que era bom todo ano, e não é, né? Tem volatilidade. Eu que sou um cara do interior do Espírito Santo, meu pai trabalhava no Banco do Brasil, boa parte da carreira dele foi na parte agro. O Banco do Brasil era basicamente o único operador de agro lá atrás, né? A família da minha esposa é de produtores rurais. Então eu acompanho esse negócio há muito tempo. E eles mudaram o patamar de vida. O agro mudou as cidades, Sinop, Sorriso, mudou o Centro-Oeste, mudou Goiânia, né? O agro mudou, mas só que quem é do agro sabe que nunca foi fácil.
Sempre tem medo de chover mais, chover menos, sempre tem o medo de não dar preço, sempre teve uma certa volatilidade, então você sempre teve que ter muito cuidado para lidar com isso, né? E o agro teve uma questão de quebra de safra, né, de mudança climática, teve custo, né? Primeiro, 2 anos bons, depois custo disparou, depois quebra de safra, sem que o preço reagisse, soja que já foi R$200 a saca, caiu para R$90 a saca, hoje está perto de mais uns R$120 a saca. Café da minha terra era R$500, foi para 2.000, voltou para 900, agora está R$1.300, R$1.350 de novo o Conilon. Então, hoje em dia, olhando o custo, olhando o preço, olhando a expectativa de quantidade produzida, as margens voltaram ao normal, mas o agro, principalmente os que estavam mais alavancados, tiveram alguns problemas, principalmente no 30/4 do ano passado. 30/4 é uma data muito importante para o agro, é uma data que costumam vencer os boletos. E esse 30/4 do ano passado fez com que algumas revendas chacoalhassem no segundo semestre, na tentativa de rolar isso para um pouco mais para a safrinha. Não conseguiram. A AgroGalaxy, por exemplo, pediu recuperação judicial, uma grande empresa, uma revenda grande, pediu recuperação judicial. Então, produtores estavam pedindo recuperação judicial, depois a AgroGalaxy pediu o RJ também no final do ano passado, isso deu uma boa sacudida. Mas a expectativa de safra 24/25 era boa e a nossa expectativa era que as coisas iam se normalizar após colher essa safra desse ano, que já foi colhida, a safrinha está indo ok também. Então, os fluxos de caixa estão normalizados, os produtores mais alavancados, eles tiveram, sim, problemas pontuais. Se você olhar no macro, foram problemas pequenos, foram poucos os produtores que tiveram problemas, só que a Faria Lima, os fiagros, quando eles foram entrar no mundo do agro, eles pegaram, assim, eles não pegaram uma amostra completa do agro, eles acabaram se concentrando em alguns produtores mais alavancados. E aí vários fiagros tiveram algum problema. O Snagson no agro teve 0 de inadimplência, a gente teve uma postura mais high grade, a gente foi para estruturas um pouco mais seguras e estruturas de capital muito menos alavancadas, e essa estratégia mais conservadora se mostrou vencedora durante toda essa história do fundo, e a gente teve 0% de inadimplência. Mas alguns fiagros, sim, se concentraram numa camada mais alavancada. E o Banco do Brasil? Assim, essa crise do Banco do Brasil está meio velha, hein? O Banco do Brasil está soltando o balanço agora, esse ano ele teve problema, mas o 30/4 desse ano não foi o problema. O problema foi o 30/4 do ano passado, esse ano resolveu o problema do ano passado, ou pelo menos endereçou os problemas. O que aconteceu com o Banco do Brasil? O Banco do Brasil está com uma estratégia que o mercado ainda não compreendeu, eu também ainda não compreendi exatamente, que, assim, produtores que fazem operações há décadas lá no Banco do Brasil, era avô, pai, filho e tal, vem sempre, né, tem a mesma capacidade de produção e tudo mais. O Banco do Brasil vem cortando os limites dos produtores de forma até sem entender muito, tá? Isso não é uma informação, um dado juntado assim, macro, você pega pequenos exemplos, são dados soltos ali que nos levaram a essa conclusão, nos trouxeram a essa conclusão, que, mas por que ele está fazendo? E aí é o seguinte, o cara tinha 100 milhões de dívida rolando, o cara fala, só dou 10 de limite. Não, então peraí, agora, então, como é que eu vou fazer esse downsize, peraí, eu tenho que reajustar toda a minha operação aqui, então tem que buscar no mercado de capitais, o mercado de capitais não está exatamente aberto, pujante, os fiagros não estão acima de PVP para poder crescer e suportar essa recolhida de apetite do Banco do Brasil. Eu ouvi de um analista bastante experiente no agro, ele avaliou essa estratégia do Banco do Brasil como estratégia suicida, segundo ele. Talvez ele tenha exagerado no adjetivo, mas o Banco do Brasil simplesmente tirou. Quando você tira o limite do cara que está acostumado a operar com você com limite, ele vai ter dificuldade de pagar o boleto no dia certo. Ele vai falar, não, peraí, vamos dar um prazo aí que eu tenho que arrumar outros financiadores. Imagina o balanço de uma empresa, quando um cara sai, o outro tem que entrar para ela manter o mesmo tamanho, né? Então, isso fez com que isso explica, ou isso pode explicar o que aconteceu com a carteira agro do Banco do Brasil, porque os fiagros,
que tiveram muitos problemas no ano passado, esse ano, puxa de cabeça alguém que teve, já não vem nenhum nome à cabeça. Ano passado tem uma lista, né? Então, alguns analistas mais experientes estão avaliando isso como uma coisa muito pontual, proveniente de uma postura que o Banco do Brasil está tendo, equivocada, na opinião de alguns analistas, e que o agro, de maneira geral, vai muito bem, obrigado. Assim, as margens dessa última safra e as margens para a próxima safra, 25, 26, né, que as pessoas já vão fazendo conta. A gente já está em setembro, está pertinho de plantar. A safra de verão já está perto de plantar. Quem planta por agora vai colher ali até dia 15 de janeiro, já entra plantando, já colhe a soja, já entra plantando milho, para fazer 2 safras no verão, né? Até já passou quase finalzinho do verão ali. Então, hoje a gente vê o agro com otimismo do ponto de vista de sair de uma situação de maior volatilidade para uma situação de mais estabilidade nas margens, que é o que mantém as coisas funcionando. Legal. Vitor, a gente já está com 35 minutos, o papo é bom, vai passando, e eu vou aprendendo, vou ouvindo aqui e vou aprendendo um pouquinho. Mas eu queria, para a gente encerrar, que você falasse um pouquinho do próprio SNAG, né? Salvo engano, me corrija se eu estiver errado, se tornou o fundo, diria assim, mais popular, né, da Suno Asset, né, que tem a maior quantidade de cotistas. Se eu estiver errado, me corrija. E eu queria que você explicasse um pouquinho da tese do fundo, mas mais do que isso, você disse que hoje os FIAGs estão muito voltados para crédito, e o crédito, ele tem aquele modelo clássico de amortizações, né, ou seja, o dinheiro vai voltando para o caixa do fundo. E aí, o que vocês estão fazendo com o dinheiro que vai voltando para o fundo? Para onde vocês estão direcionando? Porque o fundo nasceu de um jeito, né? E aí ele foi crescendo, foi se adaptando. Então, eu queria que você contasse um pouco da tese e, como eu disse, qual é o destino que vocês estão dando para esse dinheiro novo que se retroalimenta dentro de um fundo tradicionalmente de crédito? Legal. A gente decidiu começar o SNAG lá em 2022 com uma postura conservadora. Por quê? Nós aqui na Suno sabemos que o agro tem volatilidade. A gente gosta do setor, a gente é comprado no setor, vamos dizer assim. Inclusive nas carteiras de ações, lá tem algumas empresas do setor de agro, porque tem vantagem competitiva e tudo mais, só que a gente sabe que tem volatilidade e é muito grande, um mercado de R$1 trilhão, o mercado de crédito agro é de R$1 trilhão. Então, você pode escolher qual faixa você quer operar, e na área do crédito a gente escolheu operar na faixa mais conservadora. A gente nasceu com um CRA, 2 imóveis, mas basicamente um grande CRA com mais de 50 CPRs dentro desse CRA, lá em 2022. O fundo tinha 150 milhões de patrimônio, 25 eram 2 imóveis, um de 10, um de 15, e 125 milhões de reais uma carteira de recebíveis da Boa Safra Sementes. A Boa Safra vende semente para receber a prazo, para receber no prazo safra, 30/4. Então a gente antecipou esses recebíveis dentro de um CRA e comprou esse CRA. Aí algumas pessoas falavam, você colocou 90% do dinheiro do fundo num CRA só? Mas são 55 CPRs, eu não posso comprar CPR direto, só FDIC, e FDIC não podia para pessoa física. Então a gente escolheu ir num FIAGRO FII, né, um FIAGRO 472, né, hoje mudou para tudo 175, pelo acesso ao público, para que o público em geral pudesse ter acesso, pudesse comprar uma cotinha de R$100, na época era R$100, hoje é R$10 a cota, a gente fez o desdobramento. Então a gente começou com 150 milhões de reais, e ali só tinha um cotista, a própria Boa Safra ancorou isso, estou falando isso, é informação pública, ela é uma empresa de capital aberto, publicou no seu reporte anual. Ela, dia 8 de agosto de 2022, a gente listou em bolsa, 2.000 pessoas compraram cotas no primeiro dia, depois esse ritmo caiu para 1.000 pessoas novas por dia, depois obviamente caiu para 1.000 por semana, e hoje ele é o fundo mais popular da Suno, com 114.500 cotistas. O segundo mais popular tem 40 mil cotistas, né? A gente no total tem 220 mil, então metade é só SNAG. É o fundo nosso que disparou em popularidade. Ele fez um follow-on em dezembro de 22 e cresceu de 150 para 300 milhões de reais. Em setembro de 23, ele cresceu mais 200 milhões para 500 milhões de reais. E agosto, setembro de 2024, ele cresceu de 500 para 608 milhões de reais. Aí fizemos operações, além de Boa Safra, com Leitíssimo, Ruiz Coffees, montamos um FDIC específico para produtores de café, e
Fizemos também uma operação com a Revenda em Minas Gerais, que é uma carteira que tem seguro de crédito, uma seguradora chilena, uma carteira um tanto segura, diversificada e segura. Então, hoje o Snag, e também na Chu, que é uma produtora de semente de milho, ela detém, a Boa Safra só replica sementes. A Chu detém a patente, ela é dona do DNA, né? E outras sementeiras replicam, então, de certa forma, é uma diversificação aqui. O que a gente fez com caixa que volta? Volta pouco caixa, Baroni, porque a gente fez operações com duration longa. Então, eu cheguei lá na Leitíssimo, na hora de fazer a operação, eu falei, me dá seu endividamento. Esse aqui... Eu falei, olha, eu não vou ser o mais barato. Vou te emprestar CDI mais 5. Mas, eu vou ser o cara mais longo. Peguei e dei a maior duration. Então, você alivia o fluxo de caixa da empresa, eles puderam fazer um novo pivô de irrigação, uma nova casa de ordenha, sala de ordenha, lá as vacas são criadas soltas a pasto, então eles precisam de bastante espaço, né? As vacas lactantes não comem ração, né? Só as novilhas. Depois que a vaca está dando leite, então o leite que eles vendem um leite de vaca solta a pasto e tal, tanto é que o litro de leite é R$10, né? O normal é 5, deles é 10. Então o mercado reconhece a qualidade, paga o prêmio por isso, e é esse prêmio que permite que ela tenha um fluxo de caixa capaz de suportar a operação e o endividamento, aqui só para dar um exemplo. Então a gente fez operações um pouco mais longas. Sim, a gente tem um caixa, já está voltando alguma coisinha, ainda muito pouco, mas está voltando, e a gente tem observado o que fazer. Tá? A gente ainda não fez nenhuma operação, o caixa já está ficando um pouco mais robusto, já dá para fazer uma nova operação sem fazer uma nova emissão, né? Porque normalmente a gente vai fazendo operações novas com emissões novas. E ainda não temos definido o que vai fazer. O fundo está passando em operações compromissadas de curto prazo, que remuneram ali CDI mais alguma coisinha, tem uma remuneração razoável, e quando a gente tiver uma nova operação, a gente vai publicar aí, que a gente gosta muito de explicar cada uma das operações que a gente tem no fundo para o cliente saber exatamente onde está o dinheiro dele. Muito bem. Vitor, há quem diga que os FIAGROS poderão passar os fundos imobiliários no tempo. É possível? Eu sou um dos que acredita nisso. No FIA Experience da Suno de 2022, para uma plateia fã de fundos imobiliários, eu disse que os FIAGROS passariam os fundos imobiliários. A dúvida é se são 10 anos, ou 8, ou 12, ou 5. Acho que 5 não vão passar, mas em 10 eu acho que sim. Por quê, Baroni? O agro é 25% do PIB. O agro tem uma vantagem competitiva do Brasil frente aos outros países do mundo. Quem vai alimentar o acréscimo de demanda por alimentos do mundo é o Brasil. Os outros lugares não têm condição de aumentar significativamente a produção de alimentos. Então vai sair daqui a comida para o africano que está melhorando de renda, e que bom que ele está melhorando de renda. Torcida positiva humanamente, o indiano está melhorando de renda, que bom que ele está melhorando de renda. E como consequência disso, ele quer comer mais proteína, ele quer comer um pouco mais de frango do que de arroz. O balanceamento de carboidrato e proteína, ele vai aumentando à medida que a renda vai aumentando. Você passa de $2.000 por ano, você começa a comer mais proteína. E da onde vem essa proteína? Daqui, do Brasil. Não tem muito... O alimento que vai alimentar o frango também tem que sair daqui, que é o milho e a soja e os grãos, para alimentar o frango, para poder exportar para esse cidadão comer. Então, o tamanho, ele dá a possibilidade dos FIAGROS passarem os fundos imobiliários, até porque boa parte do mercado do imobiliário é o mercado residencial, um mercado que você não vai ver dentro de fundo de investimento. Alguns poucos fundos imobiliários residenciais não se popularizaram, não tracionaram. Talvez um dia possam dar certo. Ainda não deu certo. Então, se o imobiliário não vai para o residencial, que é uma fatia grande do mercado imobiliário, o agro tem condição de passar. Se a gente começar a popularizar fundo de terra, não sei quantos trilhões de terra tem no Brasil. Qual o valor das terras do Brasil, Baroni? Eu não sei. Mas estima-se na casa de alguns trilhões de reais. 3, 5, 8, 10 trilhões de reais.
É isso, turma. Assim, a minha opinião bem objetiva disso é que se acontecer dos fiagros ficarem maiores do ponto de vista de patrimônio do que fundos imobiliários, que bom, que ótimo. Mostra que está sendo gerado riqueza. O que eu gostaria sempre de ver é a geração de riqueza, porque aqui em Goiânia, né, como o próprio Vitor comentou, muita da riqueza imobiliária, a riqueza da cidade, isso reflete em escolas, reflete em hospitais, né? Muito oriundo do capital do agro, de alguma forma que financia esse crescimento, esse desenvolvimento. Então, se amanhã nós tivermos uma indústria de fiagros maior do que fundos imobiliários, que bom, mostra que o país está crescendo, está ficando cada vez mais rico, né, do ponto de vista de PIB mesmo, de crescimento, e isso transborda para o imobiliário, transborda para o infra, transborda para tudo, né? O importante é a geração da riqueza. Eu acho que isso a gente tem que sempre torcer, né? Ou seja, sempre trabalhar para que essa geração de riqueza aconteça, e os fundos imobiliários, de alguma forma, eles vão crescendo, se apropriando de tudo isso, né? Não só no mundo residencial, mas vão precisar de mais escolas, mais hospitais, mais imóveis para todo mundo, justamente porque as pessoas também vão querer morar melhor, trabalhar melhor, né? Então, eu acho que tudo é uma consequência. Ô, Vitor, eu queria fazer um comentário aqui, por favor. Um segundo benefício que o Fiagro trouxe para os FINFRAs e os fundos imobiliários. O Fiagro, ele é, vamos dizer assim, patrocinado pelo agro, de maneira geral. O agro suporta esse veículo, né? Então, a FPA, a Frente Parlamentar do Agro, é uma grande defensora dos fiagros, e a isenção de imposto dos fiagros, ela está baseada na mesma letra do mesmo artigo, do inciso da mesma lei, que suporta a isenção de imposto de renda para os fundos imobiliários, que foi, agora, né, foram afetadas por essa medida provisória, número 1303, desculpa se eu errei o número, mas a recente MP. É isso. E quem é que está lá no Congresso defendendo esse negócio é muito mais o agro do que o Sindicato das Construtoras, né? Então, os fiagros, eles ajudam também os fundos imobiliários, eles ajudam também os FIINFRAs, no sentido de que dêem os braços juntos, vamos, porque é a poupança do brasileiro que vai financiar o mercado de capitais agroimobiliário, de infraestrutura do Brasil, que precisamos produzir as comidas, precisamos produzir a infraestrutura, a logística para escoar esse negócio, e temos que ter qualidade imobiliária para que as pessoas com decência, com renda, possam viver bem, possam usufruir de equipamentos urbanos, imobiliários, e aumentar a qualidade de vida do país como um todo. Então, essas três coisas, elas não são competidoras, elas são irmãs, sócias de um país que precisa dar certo, tem esses três vetores, essas três forças juntas, e o agro, então, ele vem para fortalecer ainda mais os fundos imobiliários e os fundos de infraestrutura. Exatamente isso. Penso da mesma forma, eu acho que são três vetores de crescimento importantes que eles se cruzam, né, se completam, e acho que isso é o mais importante. Vitor, muito obrigado pela participação. Mais uma vez quero te agradecer e, como eu falei no começo, reitero aqui no final, eu não faço parte diretamente da gestão, das tomadas de decisões da Suno Asset, eu fico na Suno Research, trabalhando aqui na pesquisa, no dia a dia, que vocês conhecem bem o nosso trabalho, mas sempre vocês perguntam de Fiagro, e aí hoje eu trouxe o Vitor aqui para a gente aprender juntos. Eu aprendi da mesma forma que eu sei que cada um de vocês também vai aprender. E já aproveito para estender o convite, Vitor, depois de você voltar para falar um pouquinho de FIINFRA também, para a gente ter mais uma aula com você. Então, muito obrigado por aceitar o convite e até a próxima. Valeu, viu? Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço. Obrigado pelo espaço e convite aceito. A gente vem aqui falar de infraestrutura oportunamente. É isso aí. Muito obrigado. Compartilhe o vídeo com os amigos, curtam, deixem os seus comentários e quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Grande abraço, até a próxima e valeu!